Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar. Vamos para a palavra do Senhor, estudar a Bíblia nessa manhã. Daniel capítulo 1, vamos ler o verso 1 e 2. Nós estamos ministrando uma série intitulada de personagens bíblicos. Já falamos sobre Raabe, domingo passado falamos sobre a mulher cananeia, e hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico masculino, um homem. Só estamos falando sobre as mulheres, né, da Bíblia. Iniciamos o ano falando sobre as mulheres da Bíblia, agora vamos falar sobre Daniel, um grande homem de Deus, um profeta, de acordo com as palavras do próprio Jesus. Então Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, quem achou diga eu vou para o céu. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, vamos dar início ao estudo da biografia de Daniel, e vamos fazer uma minissérie dentro dessa série. Não dá para falar sobre Daniel em apenas um culto. Então nós vamos reservar 2, 3, de repente 4 cultos para falarmos sobre esse personagem bíblico que é tão importante e que a vida dele tem muito para nos inspirar nossa caminhada. Então vamos estudar sobre Daniel a partir do livro que ele mesmo escreveu. Quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel. E logo nesses 2 versículos que dá início ao livro de Daniel, 2 coisas me chamam a atenção. 2 coisas que Daniel fez. Antes dele se introduzir na história bíblica, no contexto bíblico, ele fez questão, em primeiro lugar, ele exaltou a soberania de Deus. E em segundo lugar, ele expressou preocupação para com as coisas de Deus. Olha o que está escrito no versículo 2, Daniel 1, versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Soberania de Deus. Daniel não diz que o rei Nabucodonosor conquistou o rei de Judá, conquistou Jerusalém. O que ele está dizendo é que o Senhor entregou Jerusalém, entregou o rei de Judá, Joaquim, na mão dos inimigos. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é soberano. Aqui Davi, ele está enfatizando que tudo que aconteceu na vida do povo de Deus, no cativeiro, não foi porque Nabucodonosor tinha uma estratégia militar para conquistar o povo de Deus, não, foi o próprio Deus que entregou o povo na mão dos inimigos. E aí fica uma pergunta: por que Deus entregou o seu povo nas mãos dos inimigos? Quando a gente lê o livro de Daniel, fica muito claro para nós que o povo de Deus havia quebrado a aliança com o Senhor. O povo havia se voltado para os ídolos, para a imoralidade sexual, eles tratavam os pobres de maneira injusta, e durante décadas, Deus mandou profetas para alertar o povo do seu mau caminho. Deus enviou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Miqueias e até mesmo Abacuque. E esses profetas profetizaram, exortando o povo a que se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para o Senhor.
Só que mesmo Deus enviando profetas para exortar o povo, esse povo continuou nas práticas imorais, na idolatria e tratando os pobres de maneira injusta. E a gente percebe uma característica do povo daquela época. O povo, meus irmãos, normalizou a desobediência. E esse é o grande problema, é quando nós normalizamos a desobediência, normalizamos a quebra da aliança, normalizamos viver fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E qual foi a consequência? O Senhor entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. Não foram os inimigos que tinham mais força do que o povo, que tinham estratégia militar, relevante para conquistar o povo. Não, foi o próprio Senhor que entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. Irmãos, fica muito claro para nós que Deus preferia o seu povo no cativeiro, numa terra pagã, do que viver como pagãos na terra prometida. Porque quem entregou essa terra para o povo foi o próprio Deus. Essa era a terra que manava leite e mel, era a terra da promessa, e Deus cumpriu a sua promessa introduzindo o povo na terra. Só que quando o povo foi introduzido na terra, e eles passaram a viver numa idolatria, adorando a falsos deuses, fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, o que o Senhor fez? Tentou alertá-los. Como eles não se converteram, não se arrependeram dos seus maus caminhos, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Irmãos, para Deus, mais importante que o território que eles estavam, mais importante que a terra que eles estavam, era a aliança. Não basta, irmãos, estar no lugar certo. Não basta, irmãos, estar na igreja correta, na igreja que vive os princípios do Senhor. Não basta expressar uma religião alinhado com a palavra de Deus. Nós precisamos viver em obediência a Deus. Honrar a nossa aliança com Deus. Porque muitas vezes vivemos como pagãos na terra da promessa. Vivemos em desobediência na terra da promessa. E quando isso acontece, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus, Ele não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com a aliança que Ele tem conosco. Como você consegue entender isso? Deus não tinha compromisso com o conforto do povo. Deus tinha compromisso em fazer com que o povo vivesse na aliança com Ele. Em virtude do povo não se arrepender dos seus maus caminhos, o que Deus fez? Entregou o povo na mão do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e o povo passou a viver em exílio por 70 anos, irmãos. O povo de Deus viveu um cativeiro. Foi tirado da sua terra, levado para uma outra terra, uma terra pagã, uma terra de idolatria, de imoralidade. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: já que vocês na terra da promessa queriam viver isso, então eu vou permitir que vocês vivam isso lá na terra do paganismo. A gente precisa ter atenção, irmãos, em relação a isso, sabe por quê? Os nossos olhos sempre vão nos conduzir para onde estamos direcionando a nossa vida. Se os seus olhos estão direcionados para o pecado, daqui a pouco você vai estar no pecado. Se os seus olhos estão direcionados para aquilo que desagrada a Deus, daqui a pouco você vai estar envolvido com aquilo que desagrada a Deus. Seus pés sempre vão te levar para onde os seus olhos apontam. Deus permitiu com que o povo vivesse na terra da idolatria, porque na terra da promessa era isso que eles estavam vivendo. Então observe, irmãos, para Deus, mais importante do que um território, do que coisas, é a gente viver na aliança com Ele.
honrar a aliança com Ele. E nesse sentido, precisamos compreender uma coisa. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente perca coisas, para que a gente se arrependa e tenha a nossa identidade de filhos restaurada. Deus permitiu que o povo perdesse a terra da promessa, para que eles se arrependessem, se voltassem para Ele e tivesse a sua identidade restaurada. Muitas vezes Deus vai permitir que você perca relacionamentos. Muitas vezes Deus vai permitir que você perca negócios. Muitas vezes Deus vai permitir que você perca coisas que você julga ser importante para a sua vida. Porque se isso te leva para fora do propósito, Deus vai permitir que você perca essas coisas para que você se arrependa e volte para a aliança. E volte para os caminhos do Senhor. Porque mais importante do que a terra é a aliança. Mais importante do que coisas é a aliança. Mais importante do que você prosperar nessa terra é você prosperar em toda a eternidade. Irmãos, o compromisso de Deus conosco é, em primeiro lugar, com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação. E Ele vai fazer de tudo para nos trazer para perto dEle. Esse é o contexto dessa história. O povo foi para o exílio, 70 anos no cativeiro, porque foi o Senhor que entregou. Sabe o que é isso, irmãos? Isso se chama amor. Deus disciplina quem ama. Deus corrige quem ama. Deus não estava abandonando o povo. Deus não estava rejeitando o povo. Deus não estava colocando o povo de lado, dizendo o seguinte: agora eu vou mudar a direção da minha fidelidade. Eu não vou ser mais fiel com vocês, vou ser fiel agora com a Babilônia. Não. Deus enviou o povo para a Babilônia, para serem cativos, para o exílio, porque Deus amava aquele povo. Nesse sentido, o sofrimento, irmãos, foi um instrumento de Deus para gerar quebrantamento no povo. O sofrimento foi instrumento de Deus para gerar arrependimento no povo, para que então eles pudessem se voltar para o Senhor e viver novamente na aliança. Daniel, ele começa o seu livro exaltando a soberania de Deus, e a outra coisa que ele vai expressar é uma preocupação com as coisas de Deus. Olha o que está escrito, versículo 2: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Qual era a preocupação de Daniel? Os utensílios da casa de Deus. Isso demonstra uma preocupação que ele tinha com as coisas de Deus. Esses utensílios, irmãos, ficavam no templo e eram usados para ministração, para adoração a Deus. No nosso contexto, esses utensílios falam de tudo aquilo que diz respeito a Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus. Então observe, antes de Daniel se apresentar na história bíblica, antes dele se apresentar no livro que ele mesmo escreveu, em primeiro lugar, ele exalta a soberania de Deus. Em segundo lugar, ele demonstra preocupação com as coisas de Deus. Só depois disso é que ele vai se apresentar na história, se colocar na história. Irmãos, é muito importante a gente entender isso. Sabe por quê? O espírito de excelência de Daniel passa por isso aqui. Eu conversava ontem com a pastora Virgínia, e a gente refletiu tanto sobre essa história de Daniel. Porque Daniel, irmãos, ouça o que eu vou te dizer, Daniel não quebrou a aliança com Deus. Daniel, de acordo com a palavra de Deus, era um remanescente fiel. Daniel fazia parte de um grupo de judeus que se mantiveram firmes, fiéis, que não quebraram a aliança, não quebraram os mandamentos, mas ainda assim, ele foi enviado para o cativeiro. Ainda assim, ele passou 70 anos no exílio, não pelo pecado dele, mas por causa do pecado do povo. Agora, vamos nos colocar no lugar de Daniel.
você fiel ao Senhor, você um adorador de excelência, você ama a Deus, você se abstém do pecado, você foge da aparência do mal, você busca viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, obedecer a Deus nos mínimos detalhes, mas daqui a pouco, Deus te manda para o cativeiro, te manda para o exílio, 70 anos, tente se colocar no lugar de Daniel. Irmãos, Daniel, ele nunca disse assim: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo é injusto, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, isso não poderia acontecer, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não pequei, eu não transgredi a sua palavra, eu sempre te obedeci, por que eu estou sendo penalizado por causa do pecado do povo? Daniel nunca disse isso. Sabe por quê, irmãos? Daniel nunca colocou a história pessoal dele na frente da soberania de Deus e do zelo para com as coisas de Deus. E isso fez com que ele interpretasse o cativeiro, todo o sofrimento que ele e o povo estava passando, pela ótica correta, pela ótica divina. Irmão, sempre que você coloca o seu eu, sempre que você coloca a sua história pessoal na frente da soberania de Deus e do zelo para com as coisas de Deus, você vai interpretar os acontecimentos da sua vida de maneira errada. Você vai interpretar os acontecimentos da sua vida por uma ótica meramente humana e não divina. Daniel entendia que Deus é soberano e que ele deveria se preocupar primeiro com as coisas de Deus e depois com a sua própria vida. Ele entendeu que havia um plano maior, que Deus estava trabalhando em uma dimensão superior e que a história dele não vinha em primeiro lugar. Foi por isso que Daniel, ele permaneceu no meio do povo, e ele foi levado para o cativeiro, e na Babilônia, ele se tornou luz e sal. Na Babilônia, ele exaltou o nome do Senhor, ele nunca se vitimizou pelo sofrimento, pela dor que ele mesmo estava passando, e que ele não deu causa. Irmãos, nós precisamos interpretar o sofrimento, as dores, os desafios que vivenciamos, sem distorcer o caráter de Deus, porque Deus é soberano, e Ele sempre está trabalhando em uma dimensão superior a nós, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, contemplar. Quem consegue entender o que o Senhor está ministrando nessa manhã? Daniel não disse: que injustiça, eu vou abandonar esse povo que não ama o Senhor, eu estou pagando um preço sem ter feito nada. Daniel continuou judeu, continuou no meio do povo, mesmo o povo errando, ele continuou lá, buscando fazer a diferença e exaltando o nome do Senhor. E aqui também fica uma pergunta para nós: até onde estamos dispostos a ir para permanecer no meio do povo de Deus? Até onde estamos dispostos a ir para congregar? Porque tem muitas pessoas que falam bem assim, a gente encontra às vezes as pessoas na rua, né? Às vezes a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, já falaram para mim várias vezes: ah, pastor, eu não estou mais na igreja porque tem muita coisa errada na igreja. Irmãos, quando você fala que não está na igreja porque tem muita coisa errada na igreja, você está se colocando num nível superior. Tem muita coisa errada na igreja, então eu estou acima de tudo isso e não vou congregar. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Nós não somos alienados ao ponto de não enxergar que em todo lugar tem problema. Em todas as igrejas tem problema. Mas não é só na igreja não. No seu trabalho você tem problema. Você deixa de trabalhar porque tem problema no seu trabalho? Não deixa, mas às vezes da igreja não vou mais para a igreja porque tem problema na igreja. Se você for deixar a sua família porque a sua família tem problema, meu Deus do céu. A gente enxerga as coisas. Agora, nós entendemos, irmãos, que a igreja
é projeto de Deus, e por essa razão nós estamos dispostos a permanecer e fazer a diferença, porque Deus levantou a sua igreja, e a palavra do Senhor declara que as comportas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é projeto de Deus, nós estamos aqui para ser luz, para ser sal, e para fazer com que a igreja marche a passos largos e alcançar os territórios que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar dispostos a permanecer no meio do povo de Deus, mesmo enxergando erros. Daniel se manteve lá no povo, no meio do povo, no meio dos judeus. Ele era um homem justo, íntegro, santo, não pecou, mas padeceu com o povo. Permaneceu. Tinha muito erro? Tinha. O povo estava na idolatria? Estava, mas ele estava lá, no meio do povo, honrando a sua aliança, honrando a sua fidelidade ao Senhor. Então, irmãos, ouça o que eu vou te falar. Esses dois elementos precisam vir na frente da nossa história. Primeiro elemento, Deus é soberano. Segundo elemento, a preocupação com as coisas de Deus. Depois é a sua vida. Depois é a sua história pessoal. Deus é soberano, Ele reina sobre tudo, é Ele que escreve a história do mundo, é Ele que escreve a minha história. Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano e Ele tem um plano maior, um plano que muitas vezes eu não consigo enxergar. Deus é soberano, e eu preciso me preocupar com as coisas do Senhor. É o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é as coisas de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, depois a sua vida, depois a sua vontade. Se você colocar a sua vida, o seu eu, a sua história na frente da soberania de Deus e da preocupação com as coisas do Senhor, você vai interpretar os problemas de maneira equivocada. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, isso é injustiça. Senhor, mas o Senhor está me rejeitando. Senhor, o Senhor não me prioriza. Mas Senhor, por quê? Ao invés de você perguntar, Senhor, qual é a lição que eu preciso aprender com o que está acontecendo comigo? Para que eu estou passando por isso? Qual é a finalidade? E aí você vai encontrar a resposta. Sabe, irmãos, aqui está a excelência de Daniel. A gente precisa entender isso aqui. Isso aqui é o fundamento de toda a história de Daniel. Por que quando a gente já fala de Daniel, a gente mostra Daniel sendo livrado na cova dos leões? Sim ou não? É lindo, irmãos. O quartinho das crianças, né? Aquele monte de leãozinho, Deus, o anjo tirando Daniel de dentro da cova. Esse é o resultado da vida de Daniel. Mas os bastidores, qual era o entendimento, qual era a compreensão que Deus tinha de Daniel? Daniel sabia como Deus trabalhava, irmãos. E ele submeteu à soberania de Deus. E a preocupação dele não era com a vida dele. Eu estou sofrendo na Babilônia. Eu estou sofrendo na mão do rei Nabucodonosor. É injusto. Não era a vida dele. Eram as coisas de Deus. Ele priorizava Deus. Então é interessante a gente entender isso aqui. Soberania de Deus e as coisas de Deus vêm antes da nossa história pessoal. Não podemos colocar no centro da nossa narrativa o eu. Não é eu, é Deus. São as coisas de Deus. Então Daniel, esse remanescente fiel, ele foi levado juntamente com vários jovens, e de maneira especial, o texto bíblico vai falar de Daniel e 3 amigos. 3 amigos que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses são os nomes que eles receberam na Babilônia. Na verdade, o nome original deles é Ananias, Azarias e Misael. Esses são os nomes de origem desses 3 amigos. Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, ele foi levado para a Babilônia no ano 605 a.C. E, de acordo com cálculos matemáticos, estima-se que Daniel tinha entre 15 e 16 anos. Ele era um adolescente.
Você tinha parado para pensar nisso? Normalmente a gente acha que Daniel era já um homem formado, né? 30, 35 anos. Era um adolescente, 15, 16 anos. E está ele indo para a Babilônia cativo. Vamos ler Daniel 1, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Aqui, irmãos, rapidamente, existe uma linha teológica, alguns comentaristas bíblicos, que acreditam que Daniel foi feito eunuco. A Bíblia não dá muita margem para a gente pensar nesse sentido, mas é algo a se pensar, porque quem cuidava de Daniel, seus amigos, era o chefe de quem? Dos eunucos. Quem cuida dos enfermeiros é o chefe dos enfermeiros. Quem cuida dos advogados é o chefe dos advogados. Quem cuida dos médicos é o chefe dos médicos. Quem cuida dos eunucos é quem? É o chefe dos eunucos. Então, há uma linha teológica que diz que Daniel e os seus 3 amigos foram feitos eunucos. Pastor, o que é ser eunuco? É ter o seu órgão genital cortado. Os homens, eles eram castrados para servir no palácio do rei. E isso acontecia porque o rei não queria que esses homens dentro do palácio se relacionassem com as suas mulheres, com filhas, com parentes, e suscitasse descendência, suscitasse herança, suscitasse filhos, e de alguma forma requerer um lugar no reino. Era um povo diferente. Então, há alguns comentaristas bíblicos que vão dizer isso. Qual é uma evidência disso? Quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado sozinho. E o normal é que quando alguém era condenado a esse tipo de julgamento, não somente ele era lançado na cova dos leões, mas ele, sua esposa e seus filhos. Tanto é que quando Daniel ele sai da cova dos leões e os seus inimigos foram jogados na cova, foram jogados os inimigos, as mulheres, os filhos, todo mundo. Ou seja, isso indica que Daniel não tinha família. Então, alguns comentaristas vão dizer que é bem provável que ele tenha sido eunuco. Isso aqui é só um comentário, tá? Mas a gente não tem respaldo bíblico para isso, mas há algumas evidências. Então observe, o versículo 4, jovens, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, o de Abed-nego. Então observe, irmãos, era a política do rei da Babilônia pegar os jovens mais proeminentes, inteligentes, sábios e levar para dentro do palácio, e ali eles seriam introduzidos em toda a cultura babilônica. Eles iriam aprender sobre a ciência da Babilônia, os deuses, aprenderiam sobre uma nova linguagem, e mais do que isso, costumes seriam impostos a eles, costumes babilônicos seriam impostos a eles, e eles deveriam praticar. E é interessante a gente perceber uma coisa. Quando Daniel foi para o palácio do rei, e ele teve que adquirir entendimento da ciência da Babilônia, ele teve que aprender uma nova língua, ele teve o nome dele mudado. Até aí, Daniel, ele não se posiciona.
a impressão que dá é que isso não trouxe a ele maiores problemas. Mas o problema começou, irmãos, quando o rei Nabucodonosor disse o seguinte: vocês que estão sendo treinados para serem servos competentes no meu reino, vocês vão comer da comida da minha mesa. Vocês vão comer das minhas iguarias. Quando o rei Nabucodonosor disse isso, Daniel, ele parou. Daniel falou: eu não posso comer das iguarias do rei. Eu não posso comer da comida do rei. Eu não vou me contaminar. Irmãos, Daniel sabia que se ele comesse da comida do rei, das iguarias do rei, isso iria trazer para ele contaminação espiritual. Agora a gente precisa entender isso. Por que essa comida do rei traria a ele contaminação espiritual? Primeira coisa, o povo judeu não poderia comer qualquer comida. Por exemplo, carne. O povo judeu não podia comer uma carne com sangue. A carne, ela tinha todo um preparo. Ela tinha que ser trabalhada de uma forma que todo o sangue fosse tirado dela. E não poderia ser também qualquer animal. E outra coisa, essa comida da mesa do rei, as iguarias do rei, antes do rei comer, sabe o que ele fazia? Ele pegava esse alimento e consagrava aos ídolos, consagrava a deuses falsos. E um judeu jamais poderia comer uma comida consagrada a demônios, a falsos deuses, a ídolos. Então, quando Daniel, ele foi forçado a comer a comida do rei, as iguarias do rei, ele fala: eu não posso comer dessa comida, porque senão eu vou receber contaminação espiritual. E aqui, irmão, se começa a manifestação do espírito de excelência de Daniel. O que Daniel fez? Daniel, instruído pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, primeiramente, ele fala: não vou comer dessa comida. Ele vai então ao chefe dos eunucos e conversa com o chefe dos eunucos para que ele desse para ele comer e seus 3 amigos apenas vegetais e água. O chefe dos eunucos falou assim: isso é impossível, Daniel. Se Nabucodonosor ficar sabendo disso, ele vai cortar minha cabeça, porque daqui a pouco você vai estar magro, fraco, feio, e ele vai desconfiar que você não está sendo alimentado corretamente. Daniel então vai no cozinheiro, combina com o cozinheiro, fala o seguinte: olha, vamos fazer um teste, 10 dias, 10 dias você vai dar para mim e para meus amigos apenas vegetal e água, e depois de 10 dias, olhe para nós e tire as suas próprias conclusões e faça o que você achar que tem que fazer. Irmãos, o cozinheiro aceitou. Por 10 dias deu só a eles vegetal e água. Passou 10 dias, olharam para Daniel e para Ananias, Azarias e Misael, e eles estavam mais fortes do que todos os outros jovens que estavam se alimentando da mesa do rei, da comida da mesa do rei. E a partir daquele dia, Daniel e seus amigos continuaram comendo só vegetal e água. E assim Daniel e seus amigos, mesmo num contexto de pecado, mesmo num contexto de idolatria, mesmo num contexto onde Deus era desprezado, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Irmãos, nós não podemos colocar a culpa no contexto que estamos inseridos e dizer assim: mas eu pequei porque eu vivo em uma situação muito difícil. Eu pequei porque eu não tive como dizer não naquela situação. A gente não pode colocar desculpa no contexto que vivemos. Se você se predispor a obedecer a Deus, Deus vai trabalhar ao seu favor e vai te dar força, vai abrir portas, Deus vai criar um ambiente, Deus, Ele vai trabalhar, irmãos, ao seu favor, para que você honre a sua aliança com Ele. Nós não podemos colocar desculpas em um contexto que porventura a gente acha que é muito difícil, muito complicado. Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam na Babilônia, no cativeiro, e ainda assim eles honraram o nome do Senhor. Irmãos, de certa forma, nós nessa terra vivemos em uma grande Babilônia.
Para tudo quanto é lado que você olha, você vê idolatria, você vê imoralidade sexual, você vê injustiça. Para tudo quanto é lugar que você olha, você vê pessoas que parece que riscaram Deus do mapa. Às vezes na sua empresa, o seu chefe é um ateu, ele faz tudo que desagrada ao Senhor. Às vezes pessoas que você se relaciona, meus irmãos, mas o que eu vou te falar, ainda assim, nós podemos ser fiéis ao nosso Deus. Nós podemos honrar a nossa aliança com o nosso Deus. Não podemos dar desculpas olhando para o contexto. Mas o meu contexto é muito difícil. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 16, 17 anos, primeira experiência que eu tive com o Senhor. E no início, eu tive muita dificuldade de permanecer firme na presença do Senhor. Por quê? Porque eu tive dificuldade de desvencilhar dos meus amigos. Jovem, novo, na flor da idade, vivia no pecado, na prostituição. E os meus amigos muitas vezes me levavam para esse caminho. Até que o dia eu falei: Senhor, eu não posso colocar no meu contexto que eu estou vivendo as minhas desculpas. Eu vou decidir servir ao Senhor. E eu rompi, irmãos, com todo relacionamento que me levava para longe dos caminhos do Senhor, para que eu pudesse honrar ao nome do meu Deus, para que eu pudesse honrar a aliança que eu fiz com o meu Deus. A gente coloca muita desculpa no contexto que estamos vivendo. Não tem desculpa. Se você se predispor a obedecer a Deus, se houver uma disposição no seu coração de fazer a vontade de Deus, Deus vai trabalhar ao seu favor, não importa onde você esteja vivendo. Me lembro de um amigo cristão, que ele trabalha com aço, vendendo aço. Na época não sei se foi na Copa do Mundo ou das Olimpíadas, acho que foi Copa do Mundo. Ele sentou com um grande empresário que estava responsável por construir estádios aqui no Brasil. E ele recebeu uma proposta. A proposta foi o seguinte: olha, eu vou comprar todo o aço para fazer os estádios com você. Ele era vendedor. Mas você vai ter que me dar uma propina. Gente, era coisa de milhões. Ele falou comigo: pastor, isso vai resolver minha vida. Ele falou: isso iria resolver minha vida, né? Aí eu falei: qual foi o seu posicionamento? Ele falou: eu abri mão. Eu abri mão. Eu ia receber assim, eu ia colocar no contrato um valor, mas eu iria receber por fora outro valor, e desse valor eu ia dar uma parte para ele. Ele abriu mão, irmãos. Sabe por quê? Ele não buscava prosperidade nessa terra, ele queria agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, soberania de Deus, as coisas de Deus. A preocupação dele era de fazer a vontade de Deus. Irmãos, não tem desculpa para que a gente honre ao Senhor. Sabe o que a vida de Daniel me ensina? Que quando você ama ao Senhor, tomar decisões corretas é fácil. Sabe por que a gente tem dificuldade de tomar decisões corretas? Porque a gente não ama a Deus o suficiente. Então tudo se torna difícil. Abrir mão do pecado é difícil. Dizer não para a propina é difícil. Dizer não para a imoralidade sexual é difícil. Dizer não para embriaguez é difícil. Dizer não para as drogas é difícil, porque você ainda não ama o Senhor o suficiente. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, tomar decisões corretas é fácil. Daniel estava na Babilônia, mas ele amava a Deus, e por isso ele tomou as decisões corretas na vida dele. Agora observe, o versículo 8 começa assim. Acompanhe comigo. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Olha como que o versículo 8 começa. Daniel resolveu. Algumas versões vão dizer: Daniel decidiu. Agora, olha como começa o versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Tem a versão que fala assim: e Deus fez.
E Deus fez com que Daniel alcançasse misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, observe, irmãos, essa intercalação de textos bíblicos. Primeiro, Daniel decidiu não se contaminar. Depois Deus entrou com provisão. Porque assim, primeiro você decide obedecer, depois Deus ele vai entrar com o milagre. Via de regra, irmãos, a nossa obediência precede a intervenção divina. A nossa decisão em agradar a Deus precede aos milagres de Deus. A nossa decisão de ser fiéis ao Senhor precede a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Primeiro Daniel decidiu no seu coração, depois Deus fez. Quem sabe você está passando por alguma situação na sua vida e você está esperando o anjo do céu descer para resolver o seu problema, ou está esperando uma palavra divina, uma palavra sobrenatural para você obedecer. Irmãos, decida obedecer, decida fazer a vontade de Deus, e Deus vai entrar com o milagre, com a intervenção, com a provisão. Foi assim que aconteceu com Daniel. Ele estava no cativeiro, no exílio da Babilônia, e ele falou: eu não vou me contaminar, eu não vou comer dessa comida oferecida a ídolos, eu não vou desagradar ao meu Deus. Eu decido hoje. Sabe o que falta para nós muitas vezes, irmãos? É essa decisão. A pessoa que ela é decidida em fazer a vontade de Deus, irmãos, essa pessoa vive no sobrenatural. Porque é milagre atrás de milagre, é unção atrás de unção, é glória atrás de glória, é manifestação de Deus atrás de manifestação de Deus, é Deus se revelando o tempo todo, porque é uma decisão no coração dela em obedecer ao Senhor. O que falta para nós muitas vezes é essa decisão. Enquanto pastores, irmãos, a gente vê tantas pessoas que vivem o mesmo problema. Eu, às vezes, acompanho pessoas que têm lutas no casamento há 10, 15 anos, o mesmo tipo de luta, o mesmo tipo de problema. Sabe por quê? Nunca decidiram verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Nunca vê o milagre, nunca vê provisão, nunca tem resposta. Fica rodando sempre ao redor da mesma montanha, dando volta ao redor da mesma montanha, e nunca sobe a montanha, nunca entra no lugar que Deus tem para a sua vida. Aí quando você vai ver as crises, as lutas no casamento, as dificuldades, passa sempre por um conceito equivocado. O divórcio ainda é uma resposta na mente e no coração da pessoa. Irmãos, enquanto o divórcio for uma resposta para os problemas que você vive no casamento, você nunca vai ter um casamento abençoado, porque o diabo sabe, através das suas ações, do seu comportamento, das suas falas, que você ainda não decidiu verdadeiramente honrar a sua aliança até o final. Não tem decisão. Enquanto você não decidir, aqui eu estou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou honrar minha aliança com a minha esposa, com o meu esposo, até que a morte me separe. Se você não decidir isso, irmãos, verdadeiramente, o diabo vai sempre ficar tirando proveito do seu casamento, porque ele sabe que você é fraco, ele sabe que você está a ponto de desistir, ele sabe que você ainda não tem uma postura correta, alinhada com o propósito de Deus. Porque casamento, irmãos, a gente sempre fala aqui, é um desafio. Não é coisa para menino, não é coisa para menina, é para quem está decidido honrar ao nome do Senhor, para quem está decidido fazer a vontade do Senhor. Tem que ter uma decisão, irmãos. Agora observe o que eu vou te falar. Quando a gente olha para Daniel sendo livrado na cova dos leões, onde começou esse livramento? Não foi na cova. Sabe onde começou esse livramento? Quando ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Foi ali que começou o livramento dele. Daniel não fez pequenas concessões como nós muitas vezes fazemos. Isso aqui Deus não se importa, isso aqui é um pecadinho, isso aqui, será que Deus liga para isso?
Irmãos, Daniel poderia ter se esbaldado nas iguarias do rei, e ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Tem coisas, irmãos, que você faz, e pode ser que ninguém esteja sabendo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o mundo espiritual reconhece. Tem que ter, irmãos, uma decisão em nós, uma decisão de não se contaminar. E aí eu creio de todo o meu coração que os livramentos estarão sempre disponíveis a nós, acessíveis a nós. E pode falar uma coisa, muito maior os livramentos que você não vê do que os que você vê. Porque quando você decide agradar o Senhor, irmãos, é livramento 24 horas por dia. Foi ali que começou o livramento de Daniel na cova dos leões. Primeiro Daniel decidiu, depois Deus fez. Eu quero finalizar essa mensagem lendo com os irmãos Romanos capítulo 12. Nós vamos voltar semana que vem falando sobre Daniel. Essa é só a introdução. Preciso deixar bem fundamentado essa introdução. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa manhã, diga amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, irmãos, nos apresenta dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, os conformados. Diga, conformados. É o que o texto está falando. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Aqui está o primeiro tipo de pessoa, os conformados. Se conformaram com o pecado. Se conformaram em desagradar a Deus. Se conformaram com o Deus desse século, que é o diabo, e que busca nos incentivar, influenciar a fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. São os conformados. É assim mesmo, Deus não existe, se existe eu não tenho responsabilidade por ter nascido, então eu vou viver conforme o mundo. São os conformados. Os conformados, irmãos, são aqueles que são controlados pelas pressões externas. Os conformados são aqueles que são controlados pelas tentações que vêm de fora para dentro. São aqueles que são controlados pelas sugestões malignas. Esses são os conformados. São controlados por aquilo que os olhos naturais veem, por aquilo muitas vezes que sente, que são influências que vêm do lado de fora. Os conformados. Agora, a palavra do Senhor vai também falar sobre um outro tipo de pessoa. Esses são os transformados. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Nós somos os transformados, amém, irmãos? Quantos transformados temos aqui nessa manhã? Diga aleluia. Nós somos os transformados, nós não somos conformados, nós não somos controlados pelas pressões externas, nós somos guiados por aquilo que vem da eternidade. Não são as pressões externas, somos controlados por um poder interior, uma força interior, que é o poder do Espírito Santo que habita em nós. O que nos guia é o Espírito Santo, o que nos direciona é o Espírito Santo. A gente vive de acordo com a direção do Espírito Santo, não pelas pressões externas, não por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos do mundo. Não somos os conformados, nós somos os transformados. Daniel, irmãos, Ananias, Azarias e Misael decidiram ser transformados, e eles transformaram a Babilônia. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente essa atuação de Daniel e os 3 amigos da Babilônia. Eles decidiram ser transformadores de um mundo caído, de uma cultura caída, e Deus os usou poderosamente na Babilônia, porque eles decidiram não se contaminar. Daniel
entendia que Deus era soberano, e a preocupação número 1 dele não era com a própria vida, mas com as coisas de Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Diga assim: eu sou, Senhor, transformado. Fala: eu não sou conformado, eu não vou viver conforme este mundo. Eu sou sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e eu vou experimentar a renovação da minha mente. Eu vou experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor por essa palavra?